É disso que nós estamos falando. É nessa igreja que a gente acredita. Na igreja que não se reúne só de domingo. Na igreja que se reúne todos os dias, por onde quer que vá e onde quer que esteja e com quem quer que seja. É nessa igreja que a gente acredita. Essa igreja que toca cegos, que toca famintos, que toca deprimidos, oprimidos, cansados, que toca desesperados, que toca desempregados, que toca todo mundo. Nem todo mundo pode vir aqui na igreja ou nas igrejas que se reúnem todos os domingos, de manhã, de tarde, à noite. E é por isso que a igreja no cinema não sai de férias. Ela vai em missão. Hoje é a nossa última sessão do ano e a gente só volta dia 28 de janeiro. Talvez você possa pensar, nossa, uma igreja que tira férias. De certa forma mas na verdade a gente acredita que tudo que a gente ouviu nessas 10 sessões precisa ser compartilhado com pessoas que estão na praia, que estão no churrasco da família, que estão na ceia de Natal, na festa de fim de ano, que estão aonde você for. Essa verdade precisa ser compartilhada. Essa pessoa que está cega precisa de alguém que ajude ela a enxergar o braille. Essa pessoa que está amargurada precisa de alguém que abraça. Essa pessoa que caiu no chão precisa ser levantada. E a gente só vai fazer isso se a gente estiver lá. Daqui não dá para fazer. Eu vou tentar ser bem breve. A gente está no tema a INC faz sessões mensais, temas mensais. E esse tema, esse mês, é o Be Jesus, seja Jesus. E na última sessão a gente falou sobre isso, sobre ser Jesus. E foi uma mensagem que mexeu muito comigo, mexeu muito com a Rebeca. E a gente ficou pensando muito sobre ela. Na sessão ordinária que teve no domingo, a gente, no final da sessão, a gente sempre pergunta se alguém fez uma oração pela primeira vez, entendeu a mensagem do Evangelho pela primeira vez. A gente pede que levante a mão. Isso fala sobre salvar vidas no que diz respeito ao mundo espiritual. E não houve ninguém que levantou a mão. E, por um certo lado, eu fiquei feliz, porque, ótimo, que estava falando para uma plateia que já entendeu o que Cristo fez por ela, que já entendeu, que talvez tenha entendido o que Cristo fez e quem ela é em Deus e o que Deus é para ela. Mas, por outro lado, também fiquei um pouco frustrado no que diz respeito ao cumprimento do propósito. Mas eu me lembrei daquilo que a gente tinha compartilhado, de que a gente tinha que ser Jesus ao longo da semana. E a Rebeca teve uma experiência muito interessante, acho que, se não me engano, na terça-feira, uma funcionária, de repente, se ajoelha no chão do quiosque, a gente tem um quiosque no shopping, e ela começa a chorar copiosamente, do nada. E a Rebeca tira ela, acode, tira ela daquele cenário, senta e começa a conversar com ela, começa a falar vida para ela, começa a ser Jesus para essa menina. E ela começa a conversar, tira ela daquele ambiente, elas vão para um parque de diversões nesse shopping, e duas amigas dessa menina chegam e começam a ouvir aquilo que a Rebeca estava falando para ela. A Rebeca estava sendo Jesus para aquelas meninas, falando vida, falando quem elas eram, falando o quanto Deus amava aquelas meninas, falando o quanto elas eram importantes e que aquilo que ela estava passando era uma mentira, não era verdade, não foi para isso que ela foi criada. E naquele dia, 3 meninas fizeram uma oração e entregaram a sua vida para Jesus. Essa semana, ainda nessa semana, a gente faz a cada 15 dias, a última sessão fazem 15 dias que aconteceu. Uma pessoa próxima de nós teve que ser internado. E a gente esteve naquele ambiente de hospital super crítico e desesperador. A gente estava agoniado por informações, e a Rebeca também foi atrás de informações, estava sem informação no hospital municipal. Vocês sabem que é difícil ser atendido naquele lugar. E ela foi atrás de informação, e uma mulher foi Jesus para a Rebeca. E disse para a Rebeca, calma, a situação é assim, papapá, e a Rebeca foi consolada por aquela mulher. E aquela mulher, naquele momento de interação, também passou para a Rebeca uma amargura. Ela queria ter filhos, assim como a Rebeca. E ela não estava conseguindo. Estava desesperada e pediu para a Rebeca orar por ela. E a Rebeca foi Jesus para aquela mulher. E a Rebeca se comprometeu a orar por ela. E elas se abraçaram e choraram juntas. Depois, ainda nesse mesmo hospital, a gente estava do lado de fora, sentado na calçada, esperando alguma resposta. E chega um homem singelo, vendendo os últimos balas que tinha, todo constrangido. Chegou para a gente e com muita educação falou, olha, desculpa, eu queria só que vocês me ajudassem comprando uma bala. Eu peço desculpas de estar aqui atrapalhando vocês e tal. E a gente virou para aquele homem e disse, ei, você não precisa se pedir desculpas, você não precisa se envergonhar, porque vergonha é roubar. Você está trabalhando. E ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você é um homem honesto, você é um homem íntegro, você é um homem bondoso, você é um homem trabalhador, você é um homem justo. Deus não te criou para essa situação. Deus tem para você uma empresa, Deus tem para você um trabalho digno, onde você vai ter para você, vai ter para sua família e vai ter para os outros. Esse é o plano para você. É isso que Deus tem para você. Eu não estou falando de profecia. É muito mais fácil, eu estou falando de fé.
É muito mais fácil eu pegar o meu dinheiro, dar R$1 para ele, dispensar ele, ter a minha consciência aliviada, porque já resolvi o problema dele. Na verdade, eu resolvi o meu problema. Tirei um problema da minha frente. Só que R$1 não muda a situação daquele cara, porque daqui a pouco ele vai precisar de mais R$1 e mais R$1, e ele não vai sair daquela situação. Mas para eu falar para ele que Deus tem uma empresa para ele, para eu falar para ele que Deus tem um trabalho para ele, para eu falar para ele que ele é um homem honesto, digno, correto, que Deus sonhou a vida dele, e ele é um homem amado por Deus, independente do que ele tenha vivido ou do que ele tenha feito, eu preciso de fé. Por isso, às vezes, a gente dá o dinheiro para que o cara saia da nossa frente e o problema seja resolvido. Mas alguém precisa ser Jesus para essas pessoas. Alguém precisa ser Jesus, alguém precisa ser resposta para essas pessoas, e para isso você só precisa de uma coisa, você só precisa de fé. E é disso que a gente está falando, sobre ser Jesus. Você precisa acreditar que Ele está aí dentro de você. E se Ele está aí dentro de você, e se você acredita que Ele está aí dentro de você, a consequência da sua fé nisso são obras. Eu quero falar hoje, quando eu estava meditando sobre o que falar para vocês hoje, me veio uma palavra que aparentemente não tem nada a ver com be Jesus. Veio uma palavra na minha mente que se chama justiça. E o que isso tem a ver? Eu não sabia também, eu estudei muito ontem para falar com vocês, e é por isso que eu peço a ajuda do Espírito Santo para que me capacite para conseguir transmitir para vocês aquilo que de verdade Ele quer falar. Alessandro Góes é um dos líderes da Igreja no Cinema, lá de Curitiba. E ele tem uma mensagem dele, que ele pergunta para as pessoas, ele fala uma coisa interessante, fala sobre justiça. Vocês sabem qual que é o símbolo da justiça? Alguém sabe? Balança? É isso. Legal. O símbolo da justiça é uma balança. E o que faz uma balança? Ela pesa? Não. A balança não traz medida. A balança não traz peso. A balança não traz julgamento. A balança, ela existe, ela é uma haste vertical, apoiada numa haste horizontal, com 2 correntes e 2 pratos, um de cada lado. E aí você coloca 1 quilo de alguma coisa aqui e 1 quilo de outra coisa aqui, não é isso? Isso não pesa nada. A balança, ela é feita para trazer equilíbrio entre aquilo que é diferente. Esse é o propósito da balança. Esse é o propósito da justiça. Trazer equilíbrio entre partes diferentes. 100 quilos de ouro, 1 quilo de ouro é diferente de 1 quilo de algodão, em volume, mas são iguais. Pesam a mesma coisa. Não importa que é ouro e não importa que é algodão. Tem o mesmo peso, tem o mesmo sentido, tem o mesmo igual. Estão iguais, estão nivelados. Então, o conceito da justiça é trazer equilíbrio entre aquilo que é diferente. Trazer equilíbrio, não trazer justiça, não trazer condenação, não julgar, não medir, não avaliar, não distinguir as pessoas. E aqui nós estamos diante de um problema da religião. Porque a religião quer enfiar você dentro de uma caixa e fazer você ser igual, fazer todo mundo igual. Esse é um dos problemas que a religião tem enfrentado. Ela tem colocado as pessoas dentro de uma caixa, tem criado um molde, criado um sistema, criado uma vestimenta, criado um comportamento, criado um padrão de comportamento, enfiado as pessoas ali, e você tem que ser aquilo. Senão você não presta, senão você está fora do sistema, senão você está fora da caixa. Mas essa não foi a proposta de Jesus. A justiça de Deus é trazer equilíbrio entre os diferentes, é harmonia entre os diferentes. Esse era o tema da mensagem do Alessandro Góes que eu falei para vocês. Esse é o propósito da justiça. Isso que Deus quer fazer com você, é isso que Deus quer fazer com um homossexual, com uma prostituta, com um traficante, com um pecador, com um santo, com o que se acha santo. É isso que Deus quer fazer, trazer equilíbrio, trazer harmonia, relacionamento. Esse é o propósito daquilo que Deus fez para nós. Em Gênesis 1, vocês vão entender. Olha que legal Gênesis 1. Gênesis 1, Deus começa a criar. Pá, cria terra, cria água, cria céu, cria mar, cria peixe, cria árvore, passarinho, borboleta, cria tudo. Pá! Cria, vai criando, pá, 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 na pegada, adrenalina. E aí, de repente, ele para. Em determinado momento de Gênesis 1, ele para. E agora ele fala, ei, vamos fazer uma reunião aqui, vamos criar. Nós fomos criados a partir de uma vontade de Deus. Porque ele para no homem e fala, agora façamos. Vamos criar semelhantemente, o homem igual, imagem e semelhança. Vamos criar Deus. Você é divino. Você sabia disso? Você é divino porque você foi criado por Deus. Como algo que foi criado por alguém não pode ser igual a ele? Você é igual, imagem e semelhança. Você é um Deus, você é divino.
E aí Deus cria você, só que Deus criou o homem para quê? Ah, Deus criou o homem para servir. Ah, vamos lá servir na igreja. Vamos servir. Alguém cria um filho para ser escravo? Ah, não, Deus criou para adorar. Vamos adorar a Deus. Deus, eu te amo. Alguém cria um filho para ficar, ai, paizinho lindo, eu te amo, papai. Oh, paizinho lindo. Você criou um filho para isso? É também, mas não é só. O principal propósito de você existir hoje é para que você se relacione com Deus. Deus criou você porque Ele é amor. E o amor não se contém em si mesmo. O amor não pode ser guardado dentro de uma caixa só para você. O amor ele precisa ser compartilhado entre as pessoas. E aí Ele te cria porque Ele queria te amar, Ele queria se relacionar com você. E quando Ele cria o homem, Ele dá uma ordem para o homem. Ei, governe sobre tudo isso que eu criei. Você é a coroa da criação. Você é a peça principal, a cereja do bolo. Você é o ápice daquilo que eu criei. Governe sobre peixes, sobre mares. Você tem direito à comida. Você tem direito a uma propriedade. Você tem direito a um abrigo. É direito seu. O que eu criei é seu. Governe sobre tudo isso. E aí Deus gosta tanto de se relacionar que viu o homem sozinho e fala, ei, façamos agora a mulher, porque vocês precisam se relacionar, vocês precisam povoar a terra, vocês precisam governar sobre tudo isso, e eu quero amar o maior número de possível de pessoas. Gênesis 1 fala daquilo que Deus sonhou para nós, que nós governássemos sobre a terra, que nós tivéssemos uma relação vertical com Ele, porque Deus se reunia com Adão e Eva todo dia. No final do dia eles trocavam uma ideia, eles tinham lá um culto, uma sessão no cinema. E Deus disse para governar, ei, tudo isso é de vocês, governem sobre isso. Deus não saiu de Gênesis 1, sabia disso? Porque a gente estraga tudo no Gênesis 2. Aí no Gênesis 2 a gente erra, e aí Adão faz aquela besteira com Eva, e aí entrou o pecado, mas Deus não saiu de Gênesis 1. O homem entrou no Gênesis 2. Mas Deus ainda continua no Gênesis 1, porque Deus, antes de dizer haja luz, Ele sabia que teria que dizer haja cruz. Ele sabia que Jesus precisaria morrer, porque Ele criou você para se relacionar com você, não para te perder. Deus criou você para se relacionar, para te conhecer, para te amar. Justiça. Presta atenção no que eu vou ler para você. É um conceito de justiça. Justiça é a obrigação de retribuir, ao próximo aquilo que lhe é devido, como sendo seu próprio. Justiça é a obrigação de devolver para o seu próximo aquilo que lhe é devido, como se fosse já sendo dele. Complicado, não é? Eu vou tentar traduzir mais simples. Justiça é dar para uma pessoa aquilo que já é dele. Dá para ele aquilo que já é ele por direito, como se já fosse dele. O que é justiça? O que é direito? Eu tenho direito à comida. Isso não está na Constituição. Todo mundo tem direito à comida, todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito à segurança. É isso, doutor? Está na Constituição. Todo mundo tem direito a isso. É direito, é lei. É uma lei universal. É uma lei natural. É direito seu ter um abrigo. É direito seu. Então, quando você não tem isso, você está sendo lesado no seu direito. E aí, quando você faz justiça, na verdade não tem nada a ver com condenação, tem a ver com devolver a alguém aquilo que já é dele por direito. Isso é ser Jesus. Isso é dar às pessoas aquilo que já é delas por direito, como sendo delas. Já é delas, você já tem o direito de ser filho, você já tem o direito de ser filha, de governar sobre essa terra, de se relacionar diretamente com Deus e não precisar de um homem para fazer essa intermediação entre você e Ele. Você não precisa de mim para falar com Deus. Você não precisa de nenhum líder espiritual para falar com Deus. Você não precisa de nenhum pastor, de nenhum padre, de nenhum mentor, de nada. Você foi criado para se relacionar diretamente com Ele. Isso é direito seu. E quando eu anuncio isso para você, eu estou fazendo justiça na terra. Eu estou dando a você aquilo que já é seu por direito. Não é meu, eu não tenho o direito de intermediar a sua relação com Deus. Quando eu faço isso, eu estou usurpando aquilo que é dele. Nem vou entrar na parada da cobertura espiritual, senão vai dar problema. A justiça humana é como um sempre livre usado. A carefree é absorvente? Justiça humana é como um carefree usado. É isso. A Bíblia diz, não sou eu que estou falando, não.
Achou que eu estava escandalizando vocês? Não estou não. Está falando aqui, ó. Isaías 64:6. Está aí, Vite? Pode pôr aí para você falar que sou eu. A Bíblia diz em Isaías 64:6: somos como o impuro, todos nós. Todos nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Trapo imundo naquela época é isso mesmo. Era um absorvente que as mulheres usavam. Tinha sangue, jogavam fora. Elas eram consideradas impuras. A justiça humana, a justiça própria, não aquela que vem de Deus, mas a humana, aquela que a gente cria na nossa mente, a nossa justiça própria, aquilo que a gente acha que é o nosso direito, isso é imundo para Deus. Isso é um sangue que foi jogado fora do corpo porque não gerou vida. É isso que acontece com as mulheres. O óvulo não deu vida, ele é jogado fora, não gerou, não fecundou, e é posto para fora do corpo. Um sangue que não gerou vida, não cumpriu o seu propósito. Essa é a nossa justiça própria. Isso é aquilo que eu acho que eu tenho direito na minha razão. Isso é aquilo que eu obrigo das pessoas. Isso é aquilo que eu imponho para as pessoas. Uma justiça imunda. Uma justiça desprezável. Quer ver o que a justiça humana pensa? Eu conheço uma pessoa que quando veio para Deus falou assim: ei, que culpa eu tenho de carregar uma herança pecadora? O que eu fiz para ser pecador quando eu nasci? O que eu tenho a ver com Adão e Eva? Eu já falei isso na última sessão. O que eu tenho a ver com Adão e Eva? Eu não estava lá no Éden. Eu não fiz nada. Eu não falei para Eva morder a maçã. Eu não falei para Adão, aí tá vendo, a mulher comeu, come também. Eu não comi a maçã. Eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão e Eva. Que culpa eu tenho? Isso não é justo. Aparentemente ele tem razão. Não é verdade? Mas essa é a justiça humana. Essa é a consciência da justiça humana. Porque eu não fiz nada para ser pecador. Mas olha que interessante. Em Cristo é revelada a justiça divina. Em Romanos 1, 16 e 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio do Éden até o fim, Apocalipse, é pela fé. Uma justiça viabilizada pela fé, como está escrito, um estilo de vida. O justo viverá pela fé. É a fé na coisa certa, é a fé no Evangelho, naquilo que Cristo fez por você, que te torna santo, que te torna justo e justificado. Não é aquilo que você faz. Não tem nada a ver com o seu conceito de justiça. Não tem nada a ver com o conceito social de justiça. Em Romanos 5,19 diz: logo, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos santos. É disso que eu estou falando de justiça de Deus. Eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão e Eva, mas eu também não tenho nada a ver, eu não fui crucificado com Jesus, eu não tenho nada a ver com o que ele sofreu, sendo obediente até a morte de cruz, no seu e no meu lugar, eu não tenho nada a ver, eu não estava lá. Eu também não sofri, eu também não fui humilhado, eu também não fui cuspido, eu também não fui morto. Então, se por um homem entrou um pecado, por outro saiu. E a fé nisso me torna santo, me torna um ser humano, uma nova criatura. Me torna um novo homem, uma nova mulher, me torna um ser humano espiritual, filho de Deus, criação de Deus, perfeito e santo. Romanos 9, 30 e 32. Que diremos então? Os gentios que não buscam justiça a obtiveram. Uma justiça que vem da fé. Ele está falando assim, os pecadores que não estão nada a ver com a lei, com a igreja, alcançaram justiça por meio da fé. É isso que ele está dizendo. Mas Israel, ou seja, os religiosos, os da igreja, que buscavam uma lei que trouxesse justiça, não o alcançaram. Jesus estava pegando no pé desses caras, dos religiosos, porque eles estavam matando as pessoas. Mataram Jesus Cristo, os religiosos da época. Por que não? Aí Jesus responde, porque não buscavam a justificação pela fé. Então por que eles buscavam? Mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, eles tropeçaram em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse, ei, a justiça sou eu, meu irmão. A justiça não é o que você faz. A justiça não é a esmola que você dá. A justiça não é porque você está aí sentado aqui hoje de manhã. A justiça não é porque você vai em todas as reuniões da sua igreja. A justiça não é porque você ora 24 horas por dia. A justiça não é porque você fala em línguas, porque você tem dons de profecia. A justiça não é porque você prega bem, porque você canta bem. A justiça não é porque você é bonzinho, não tem nada a ver com isso. A justiça é porque você acreditou em Jesus Cristo. A justiça é que você acreditou que agora você é filho, você não é mais um pecador perdido, agora você é um ser humano amado por Deus, e a sua nova natureza é perfeita.
Agora você reconstruiu, justificou aquilo que Deus fez para você ser. Um rei para governar sobre tudo. Um sacerdote para falar diretamente com Ele a respeito da sua vida. Deus te criou para você ter uma finalidade no meio das pessoas. Para você ser expressão da justiça por onde você passar. Para você ser Jesus no meio das pessoas, no hospital, no seu trabalho, em todo lugar. E eu tenho pouco tempo. E se eu falar tudo que eu falei agora, mas você levar daqui só uma coisa, leva o que eu vou te dizer agora. A fé é a única via de acesso à justiça. Cara, você pode fazer teologia, você pode fazer o que você quiser. Você pode entender o evangelho todo. Você pode saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você pode ser a pessoa mais do que você pode imaginar de bom aos olhos humanos, debaixo da justiça humana. Mas se você não acreditar naquilo que você entendeu, não vai adiantar nada. Você precisa acreditar. Você pode nunca ter estudado teologia, mas você acredita piamente naquilo que Jesus fez por você. Você acredita com toda a sua força que você é amado por Deus. Você acredita que Ele realmente morreu no seu lugar. Que você é grata por isso. E que Ele consegue fazer coisas que você naturalmente não conseguiria. Se você entendeu isso, eu tenho certeza que você tem um lugar guardado na eternidade. Mas se você estudou a Bíblia toda e não acredita naquilo que você estudou, eu não sei se você tem. Olha que interessante. Gênesis 15, 6. Lá no Velho Testamento, no comecinho. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Eu acho que a fé de Abraão é uma coisa incrível, cara. Hoje a gente tem igreja, a gente tem televisão, a gente tem internet, a gente vê mensagem de Jesus para todo lado. Mas Abraão não tinha nada disso naquela época e nem tinha uma igreja naquele lugar que ele estava vivendo. Ele vivia numa comunidade que adorava todo tipo de Deus, mas ninguém sobre o Deus Elohim, sobre o Deus verdadeiro. E aí ele ouve uma voz em algum lugar e fala: ei, larga tudo aí que você conheceu e vai para um lugar que eu ainda vou te dizer qual é. Se estivesse numa igreja hoje, era fácil, né? Um profeta levanta, fala: ei, irmão, estou te dizendo, sai daqui, vai para lá, que eu ainda vou te mostrar. Beleza, tá cheio de profeta por aí, vai rolar. Mas Abraão não tinha nada disso. E aí o cara larga tudo que ele tinha, pega a tua trouxa e vai para um lugar que ele não sabia, para falar com Deus que ele nunca ouviu falar, para uma terra que ele não sabia e nem sabia que e-mail que ia chegar, ou que SMS, ou que WhatsApp ia chegar para ele, falando para ele se é para o sul, para o norte, para o leste ou para o oeste. O cara tinha fé. E a fé de Abraão foi imputada como justiça para ele, ainda no Antigo Testamento, sem a presença do Cristo crucificado. Agora olha que interessante, em Romanos 4, do 4 ao 5. Eu vou ler numa versão que talvez você não tenha, é a mensagem. Uma versão meio romanceada da Bíblia, muito legal. Se você dá duro e faz um bom trabalho, merece o pagamento. Ninguém pode dizer que o seu pagamento é um presente. Você trabalhou, você produziu e recebeu o seu salário, é justo. Ninguém pode dizer que você não recebeu isso imerecidamente. Você conseguiu cumprir uma tarefa. Cumprindo a sua tarefa, você recebe o seu salário. Mas, se você percebe que a tarefa está muito além da sua capacidade, algo que só Deus pode fazer, e aí, você o quê? Lê aí. Confia. Acredita. Na NVI está escrito, e se você tem fé. E confia que Ele fará. Essa confiança em Deus. Confiança em mim. Confiança na minha justiça. Confiança no meu trabalho. Nos meus atos de bondade. Não. Confiança em Deus. É o que deixa você numa situação aceitável diante de Deus. Por causa de Deus. Pura graça. Uau. Cara, há limites para aquilo que você pode fazer, mas você não pode se salvar. Nada do que você faça pode salvar você. Só o que Jesus fez por você pode salvar. E aí quando você entende isso, você se entrega para uma fé, para uma confiança naquilo que só Deus pode fazer. E é isso que te salva. Quando você entende que você não pode produzir nada para te salvar, para ser justiça por você. Só quando você entende que Jesus é essa justiça que você pode. Então acredita naquilo que Jesus fez por você e desiste das suas forças humanas e naturais. E começa a orar em vez de se esforçar por aquilo que você deseja ou que você sonha. Começa a orar por uma identidade, pela revelação de um propósito, de um destino, de uma razão de existência.
e não por aquilo que você se esforça para fazer, porque há limites para o que você pode fazer. A cruz deu a toda criatura equidade, justiça para a redenção. Romanos 10, 4, 9 e 10 diz: se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Pois com o coração você crê para a justiça e com a boca você confessa para a salvação. A justiça de Deus, irmão, como eu disse para vocês, ela vem devolver para você, para o próximo, aquilo que já lhe era direito atribuído, como se já fosse dele. A salvação é um direito seu. E quando você acredita nisso e confessa com a sua boca, esse direito está sendo restituído para você. É isso que Jesus Cristo fez por você. Está te devolvendo um direito, Ele só pede que você acredita nele. Ele não pede que você mude instantaneamente. Ele não pede que você abandone seu estilo de vida agora, já, imediatamente. Isso é um processo. Isso é uma transformação. A Bíblia diz que o cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando pouco a pouco, até se tornar um dia perfeito. É paulatino, é um processo. Há um filósofo uruguai que diz que a utopia, o sonho inatingível, é uma coisa que está distante. E cada passo que a gente dá na direção desse sonho, a utopia também dá um passo. E aí você dá mais um passo, e a utopia também dá mais um passo. E o propósito da utopia, na verdade, é justamente esse, para fazer a gente caminhar, para fazer a gente não desistir de alcançar aquele sonho. Então, que você tenha isso na sua mente. Não desista do sonho de ser alguém melhor, de ser alguém parecido com Jesus Cristo, de ser alguém santo e perfeito como Ele é. Porque isso é possível e esse propósito é para fazer você caminhar até se tornar um dia perfeito. Justiça que me permite reinar em vida, sendo um sacerdote. Olha só em Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, Adão, muito mais aqueles que o receberam de Deus, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida, por meio de um único nome, Jesus Cristo. Quando você acredita e entrega a sua vida completamente para Jesus Cristo, eu já disse isso infinitas vezes, mas a gente insiste em ter dificuldade de acreditar nisso. Você se torna filho, uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, você se torna nova criação. Santa e perfeita, agora não é mais o pecado que te define. Você não é mais um pecador impuro, condenável, indigno, desprezível, rejeitável. Não, agora você é santo. Agora aquele Gênesis 1 foi reestabelecido. Gênesis 1 foi consertado. O propósito pode ser restaurado. Você pode governar sobre tudo que foi criado. É direito seu governar sobre comida, sobre trabalho, sobre pessoas, sobre dinheiro, sobre tudo. Ter propriedade, isso é direito. Isso é justiça de Deus sobre você. E é direito seu relacionar-se diretamente com Deus. E não é depois que você morrer, não. Está dizendo aqui, reinar em vida. Reinar agora. Reinar hoje. Não amanhã. Não depois de amanhã, não depois que eu morrer. Começa agora. Um reinado em vida começa agora. Condenação é o oposto de justiça. Você sabia disso? Condenação é o oposto de justificação. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quando você encontra o seu lugar em Cristo, o pecado já não é mais problema para você. Eu não estou dizendo que você não vai mais ter dificuldade, mas você não é mais dominado por isso. Deus te olha como um filho amado, como alguém criado como Ele, parecido com Ele, santo e perfeito. Você não está mais debaixo de uma lei de pecado e de condenação. Você está debaixo da lei do amor de Deus e da graça de Deus, como está escrito aí. Acredite nisso, porque é isso que vai mudar a sua vida. E o que isso tem a ver com Be Jesus? Para resumir e finalizar, porque meu tempo já foi para o espaço. E a gente tem muita coisa para fazer ainda. Você, sendo Jesus onde você for, você é um veículo de justiça. Você é um canal de justiça na sociedade. Então sim, meu irmão,
Quando alguém está sem comida, é justo que você, podendo fazer, supra a comida dessa pessoa, porque é direito dela ter comida. Quando tem alguém sem um lugar para morar, é justo que você, sabendo e podendo fazer alguma coisa, você seja justiça para essa pessoa e ajude ela a encontrar um lugar para morar. É justiça, é justo que você, sendo Jesus, onde você for, uma pessoa desesperada, sem consolo, desesperada, você abrace essa pessoa, como vocês viram no vídeo que passou no começo. Você abraça essa pessoa e seja consolo para essa pessoa. Faça justiça porque é direito dela ser consolada. Quando alguém, e não estou falando de cristão e não cristão, estou falando de ser humano, porque Deus fez tudo isso para todo ser humano. Não foi só para crente, não foi para católico, não foi para evangélico, não foi para nada. Foi para o ser humano inteiro, independente daquilo que ele acredita. Então eu não vou fazer caridade só para quem é crente ou para quem é cristão. Eu vou fazer caridade para o ser humano, porque a justiça é para o ser humano inteiro, para toda a criação, porque Deus não criou só cristão, Deus criou todo mundo. Então ame as pessoas porque é direito delas serem amadas. Supra a necessidade das pessoas. Isso é fazer justiça. Não tem nada a ver com condenação. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você.